O governo federal anunciou que vai aumentar o limite de isenção do imposto de renda para quem recebe até 2 salários mínimos, o que deve provocar mudanças na tabela progressiva mensal. Para entender melhor um pouco mais como ficam os descontos, nós conversamos agora com Maurício Tadeu de Lucas Gonçalves, CEO da Patchwork, associados e diretor da Federação dos Contabilistas do Estado de São Paulo. Tudo bem? Muito bom dia. Obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã de hoje. Bom dia, Lívia. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os telespectadores da Jovem Pan. Bom dia. Bom, então a questão é que agora quem ganha até 2 salários mínimos vai ter a isenção desse imposto, vai ter esse alívio aí do imposto sendo tirado das costas. Exato, Lívia. O governo federal ele publicou na última terça-feira uma medida provisória para ampliar a isenção do imposto de renda para quem recebe até 2 salários mínimos. Então, foi alterada a primeira faixa da tabela progressiva mensal do imposto de renda, com elevação do limite de aplicação da alíquota zero em 6,97%. Assim, o valor vigente passa de R$ 2.112 para R$ 2.259,20. Ou seja, a gente está falando de um valor ainda muito baixo, né? E a partir disso as pessoas começam a contribuir com o imposto de renda. Essa tabela, se tivesse atualizada, o que não é favor de nenhum governo, né? É cumprir a lei, atualizar a tabela do imposto de renda, permitiria que um brasileiro, uma trabalhadora passassem a pagar imposto de renda a partir de quantos mil reais, Maurício? Segundo especialistas, hoje, se tivesse toda a inflação desde o início da tabela de imposto de renda, para quem ganha até R$ 4.000 não pagaria imposto de renda. Contudo, isso é um mecanismo do governo de não fazer essa correção em conformidade com a inflação, e aí muitos contribuintes que acabam tendo o seu salário elevado pela inflação, acabam entrando aí como contribuintes do imposto de renda. Temos o Roberto Mota também para participar da entrevista. Maurício, bom dia. Nós ouvimos falar no ano passado, aconteceu um debate muito grande, depois foi aprovada a reforma tributária, que vai fazer uma série de modificações nos impostos que os brasileiros pagam sobre o consumo. Essa reforma tributária afeta de alguma forma, ou você tem a expectativa de que no futuro ela possa vir a afetar o imposto de renda, talvez até dando um alívio para que o governo faça essa correção de toda essa inflação acumulada aí? Bom dia, Roberto. Sim, vai afetar, inclusive o Congresso tem até agora, o final de março, para apresentar uma proposta de alterações na tabela de imposto de renda. Existem algumas informações extraoficiais de que vão começar a tributar alguns rendimentos isentos, como, por exemplo, os dividendos, e também vão começar a limitar alguns gastos que hoje são dedutíveis, como, por exemplo, assistência médica. Portanto, vem assim, muitas informações. Eu acredito que vai haver um equilíbrio, sim. Para quem ganha mais, vai pagar mais imposto de renda, e para quem ganha menos, vai pagar imposto de renda. Contudo, eu vejo que nós precisaríamos, como Estado, fazer aí uma grande reforma administrativa para reduzir o tamanho do Estado, o custo do Estado, e, consequentemente, houvesse aí uma tributação muito mais equilibrada, onde privilegiasse o consumo. Professor, e esse déficit de caixa em relação ao imposto de renda, esses mais de 3 bilhões de reais? Queria sua avaliação também. Bom, existe uma redução de receita de 3 bi agora em 2024 e 3,53 bilhões em 2025 e 3,77 bilhões em 2026. Essa medida vai afetar aproximadamente 15,8 milhões de brasileiros,
E o governo, ele, em contrapartida, vai começar também a tributar alguns investimentos que antigamente não eram tributados, como, por exemplo, investimentos no exterior. Então, o brasileiro hoje, que tem investimento fora do Brasil, vai começar a pagar imposto de renda sobre esse investimento na hora do resgate. Fato que não acontecia, né, até 31 de dezembro de 2023. Isso daí é para haver essa compensação, essa perda de arrecadação. Maurício, a gente ouve muito dizer que a nossa arrecadação ela é regressiva, né? Paga mais quem ganha menos e quem ganha mais paga menos. Você acha que com a reforma tributária, com a reforma dos impostos sobre a renda, que deve começar a ser discutida pelo Congresso agora no primeiro trimestre do ano, até o fim do primeiro trimestre, a gente mexe nessa lógica ou ela vai continuar sendo assim injusta? Paga mais quem ganha menos, paga menos quem ganha mais? Olha, eu acredito que com a reforma tributária vai haver um equilíbrio, né? Vai pagar mais quem ganha mais. Contudo, nós precisamos, o governo precisa repensar a forma como é a tributação hoje, né? Hoje, por exemplo, quem ganha menos, quem ganha dois salários mínimos, R$ 2.840, a hora que vai comprar uma cesta básica no supermercado, ele está pagando imposto sobre aquela cesta básica, sobre o consumo. E a pessoa que ganha 10 salários mínimos, por exemplo, está pagando o mesmo imposto. Então, há uma injustiça tributária muito grande aí, né? Não só sobre a renda, mas também sobre o consumo. Então, nós temos aí 10 anos, né? A reforma tributária ela tem aí esse período de transição até 2032 para entrar em vigor, e ela precisa, de fato, que seja aplicado aí uma justiça tributária, onde quem ganha mais pague mais e quem ganha menos pague menos. Roberto Mota. Maurício, parece que a reforma tributária que foi aprovada, mas ainda não foi regulamentada, e essa perspectiva de aumento de tributação, né? Eu até vou discordar um pouquinho de vocês. Eu acho que se hoje quem ganha menos paga mais e quem ganha mais paga menos, no futuro todos nós vamos pagar muito mais. Eu acho difícil que o governo vá abrir mão de arrecadação de algum jeito. Mas a pergunta que eu queria lhe fazer é sobre o impacto, os impactos que já podem ser detectados na economia como resultado dessa perspectiva de aumento de tributação. Por exemplo, já tem algumas pessoas que dizem que já está ocorrendo redução de investimentos estrangeiros e fuga de pessoas com maior patrimônio do Brasil para outros locais, especialmente Portugal. Isso é verdade? Exato, sim, é verdade. Haja vista que o imposto de transmissão de bens, há rumores de que irá aumentar sensivelmente, em alguns lugares já é 8%, a previsão é que aumente para 20% essa alíquota. Então, de fato, muitas pessoas estão migrando a sua residência, né, para outros países, para que não tenha que pagar esse imposto de sucessão, ou mesmo constituir aí uma holding para poder fazer essa sucessão em vida do patrimônio e gastar menos tributos. Então, o recomendável é procurar, de fato, um especialista aí para fazer essa sucessão patrimonial, para que lá na frente não tenha essa surpresa. Hoje, por exemplo, para você transmitir o seu patrimônio, né, ou no inventário, ou mesmo em vida, você gasta de 12% a 20% com cartório, advogados, taxas, enfim. E se subir o imposto de transmissão, que, por exemplo, em São Paulo é 4%, alguns estados 8%, isso daí pode chegar aí a quase 30% do patrimônio da pessoa. Ou seja, em 3 gerações, você praticamente doou o seu patrimônio para o Estado.